Olá, que tal? Eu sou Antônio Carlos e esse é mais um vídeo do canal Numismática Sem Mitos. Eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade deve ser uma sequência aí de 2 ou 3 vídeos, para falar sobre os 960 réis. Os 960 réis atraem a curiosidade de muita gente, principalmente o pessoal que está começando na numismática, né? E muita gente às vezes manda foto, ou pede para a gente avaliar, ou pede para a gente olhar, e na verdade é muito difícil fazer isso às vezes por foto. Então eu queria passar um pouquinho pelo vídeo, né, da história dos 960 réis, e ao mesmo tempo que eu passar um pouco da história, eu vou passar alguns detalhes para esse pessoal que está começando, esse pessoal que tem certa curiosidade, de tentar entender um pouquinho como funciona, o que foi 960 réis. Primeiro, a parte histórica, aí mesclado com vamos dizer assim, a parte técnica, né? O que é o que nas moedas de 960 réis, nos patacões. Basicamente, a gente tem que voltar à história dos patacões até 1804, quando Napoleão se autoproclama imperador da França. E ali ele começa uma série de guerras, guerrilhas e escaramuças com outros países da região para aumentar o seu domínio, o domínio do seu império. A briga maior dele, lógico, com a Inglaterra. E lá por 1808, mais ou menos, Napoleão faz um acordo com o rei da Espanha, Carlos IV, né, para usar a Espanha de passagem, né, para ele poder passar com as suas tropas para a Espanha, a caminho de Portugal, porque Portugal ficou numa situação durante todas essas guerras, né, desde 1804 até 1808, nesses 4 anos, Portugal ficou com, vamos dizer assim, em cima do muro. Ela não estava nem a favor da França, nem a favor da Inglaterra, ela não queria perder a amizade com os dois. Napoleão acabou se invocando e falou: não, chega disso, eu vou atacar Portugal. E ele faz esses acordos, são acordos de passagem, né, para atacar Lisboa. Só que, assim que as tropas napoleônicas entram na Espanha, ele mostra que quer dominar toda a Península Ibérica, ou seja, Espanha e Portugal. Carlos IV já vinha desgastado de muitas batalhas internas e outras externas também, fracassou em várias delas, ou na maioria delas. E o que acontece? Devido à pressão de Napoleão, Carlos IV abdica o seu trono para o seu filho Fernando VII. Só que Napoleão não está nem aí quem é o rei, ele quer a terra. E ele começa a pressionar Fernando VII. E 2 meses depois de assumir o trono, Fernando VII e o pai, né, são forçados a assinar as suas abdicações ao direito do trono. Isso foi num lugar chamado Bayona, na França. Eles entregam a Napoleão o direito de sucessão, ou seja, eles não podem mais serem os sucessores dos próximos reis ou os sucessores de Napoleão. O Fernando VII ele fica preso num lugar chamado Valensay por 6 anos e o reino da Espanha é dado ao irmão de Napoleão, José Napoleão. Lembre-se bem desse nome daqui a pouco, que José Napoleão ele vai aparecer mais lá para frente na história dos patacões. Nesses 6 anos que Fernando VII fica preso, ele é tão covarde, mas tão covarde, que ele escreve uma carta a Napoleão, e a carta diz o seguinte, abre aspas: meu maior desejo é ser um filho adotivo de Sua Majestade, o Imperador nosso soberano. Acredito que mereço essa adoção, que realmente faria minha vida feliz, tanto por meu amor e carinho pela pessoa sagrada,
de Vossa Majestade, quanto por minha submissão e total obediência às suas intenções e desejos. Aí veja o nível de quem é Fernando VII. Ele queria ficar na boa, que ninguém mexesse com ele e que o reino da Espanha se lascasse. O rei de Portugal, na verdade, o príncipe regente, né, Dom João, ele fala, pô, esses caras estão arrumando muita confusão, é melhor eles parar de arrumar essas confusão, porque daqui a pouco o Napoleão tá batendo na porta aqui em Lisboa, né? Napoleão tá batendo na porta aqui em Lisboa, embora pro Brasil. Temos que ir embora pro Brasil, porque Napoleão ele tem um exército muito forte, e Dom João ele faz um acordo com o rei da Inglaterra da seguinte coisa: eles vão fugir, aproximadamente a família real e mais 14 mil pessoas da corte de Lisboa, né, do alta sociedade de Lisboa, em 62 embarcações, e vão ser escoltados por 13 navios ingleses. Para garantir deslocamento, os ingleses se comprometem com Dom João a reconhecer como os únicos representantes legítimos de Portugal, seja em Portugal ou seja no Brasil, para onde eles estavam fugindo, a Casa de Bragança. E em troca, lógico, além da segurança da viagem com as 13 naus, os 13 navios de guerra ingleses escoltando as 62 naus, né? Portugal hipoteca para a Inglaterra a Ilha da Madeira. E aí o povo vem para o Brasil, aquela rempa de gente, 14 mil pessoas, 62 navios, 13 navios de guerra. Vem todo mundo naquela bagunça, aquela para em Salvador. Daí finalmente acaba a viagem, né? Eles chegam junto com a corte, eles chegam no Rio de Janeiro em 8 de março de 1808. Mas o que acontece? Já sabendo da vinda da família real, as autoridades, né, o vice-rei, a turma toda que tomava conta do Rio de Janeiro na época, sabia que ia faltar dinheiro para transformar aquela cidade tropical, aquela cidade que estava meio assim, largada, porque era uma colônia, não tinha muita coisa, não tinha muita estrutura, e transformar aquela cidade numa metrópole europeia para manter a família real. E para fazer isso tem que ter dinheiro. E vai se arrumar dinheiro aonde? Na verdade, o que circulava aqui era qualquer coisa. Qualquer coisa que fosse moeda e tivesse algum valor intrínseco, seja de cobre, de prata ou de ouro, circulava-se no Brasil. Não havia uma moeda específica. Então eram moedas portuguesas, moedas espanholas, tinha moeda de tudo quanto é lado. Era uma bagunça generalizada o negócio, era uma bagunça generalizada. A maior moeda até então de prata que circulava aqui no Brasil era os 640 réis. Havia as moedas de ouro, lógico. Então, antes dessa chegada, já havia essa preocupação. O que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer? Quando o Barão de Baipendi é um tal de Manuel Jacinto de Nogueira Gama, sugere então ao ministro da Economia da época, que era Dom Rodrigo de Souza Coutinho, a aplicação de um carimbo nos pesos espanhóis no valor de 960 réis. Passa a fazer essa carimbagem, vamos dizer assim, né? Na verdade não, ainda não passa a fazer a carimbagem é um pouquinho depois. Ele tem essa ideia, passa pro ministro, e eles veem que eles vão ter um lucro de 750 réis, que era o que custava as moedas espanholas de reales a 8, né? 8 reales, que costumam falar que são os dólares espanhóis, né? Na verdade, eram os reales a 8, né? 8 reais. E eles pagavam por essas moedas 750 réis. Carimbadas, eles iam ter um lucro aí de 210 réis. E o alvará que determina a colocação dos carimbos, ele entra em vigor a partir de 1º de setembro de 1808, ou seja, 6 meses aí depois da chegada da família real. Só que logo em seguida,
em 8 de outubro de 1808, há um outro alvará determinando que essas moedas circulem somente em Minas Gerais. E todos os pesos espanhóis teriam que ser marcados. Acontece que nós estamos no Brasil. E no Brasil tem corrupção. E tendo corrupção, começa-se a falsificar os carimbos. Mas essa falsificação vai ser a próxima parte da nossa historinha. Eu vou fazendo os vídeos curtos, tá? Vou tentar ilustrá-los da melhor maneira possível, para até chegar nos patacões aí de Dom Pedro II. Como eu falei no início, são vídeos simples para quem tiver querendo começar a entender o que são os R$ 960. Não tem como a gente não passar pela história. Falar de R$ 960 e não passar pela história, chega lá na frente e vai dar um nó na cabeça do povo. Então, vou contando historinha de vez em quando, pelo menos aí uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu vou fazer uma novelinha dos R$ 960. Por enquanto eu agradeço e daqui a pouco tem mais um vídeo aí além desse.